Meninos, boa tarde, tudo bem? Como foram de Páscoa? Espero que bem, sem comer muito, né? Porque a gente já tá num processo aí de aumento de comilança toda, então, mas que também tenha comido bastante, né? Nesse momento, algumas permissões são autorizadas. Bom, nossa aula de hoje, ela tem o objetivo de discutir um pouquinho a estrutura e a administração de medicamentos no nosso contexto de emergência. Trouxe para vocês algumas videoaulas da internet para que vocês visualizem de uma maneira melhor algumas práticas que a gente utiliza muito na emergência para obtenção de acesso venoso ou de ósseo, ou mesmo a manipulação de intracárdio quando o paciente já possui. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, dentro da aula, eu sugiro que vocês vão para nossa sala virtual para poder acessar os links das videoaulas, ok? Então, durante a aula eu vou explicando esse caminho para a gente não se perder. Então, acho que é bacana a gente começar essa discussão olhando para um cenário da sala de emergência, né? Importância de a gente entender como funciona esse contexto. Então, um ventilador mecânico, né? Uma régua com todas as saídas de ar, tanto para conectar o aspirador, o ventilador, como também para o aspirador. O meu carrinho de emergência, onde eu tenho o meu cardioversor, o meu monitor, né? E eu também tenho que ter as medicações de fácil acesso. A escada, que é importantíssimo para atendimento na hora da parada, e a importância da gente ter todos os medicamentos de fácil acesso. Uma maneira que eu não precise sair correndo para buscar algum medicamento numa situação de emergência, ok? Então, lembrar alguns conceitos de semiologia, né? Medicamento é qualquer substância que tem como objetivo uma ação farmacêutica, uma ação terapêutica, né? Ou para modificar a ação de um sistema fisiológico ou para tratar algum evento patológico, certo? Então, como nós, na sala de emergência, usufruímos muito do carrinho de emergência, geralmente a gente tem no carrinho de emergência à disposição na primeira gaveta da medicação, né? Então, meninos, atentar para esse contexto aqui, né? De que não é porque a gente está num cenário de emergência que se justifica a desorganização. Muito pelo contrário. Tem um autor que ele diz que emergência é uma desorganização organizada que desorganiza qualquer organização. Então, traduzindo isso, não é porque emergência tem um contexto, né, de extrema movimentação que a gente vai permitir cenários de bagunça que direcionam uma prática propensa a risco, né? Então, imagine, na hora de uma parada, eu localizar aqui, ou de uma situação de emergência, eu localizar aqui algum medicamento VO. Né? Impossível, né? Ou VO aqui, ou VO aqui. Imagine até a gente ler todas essas caixinhas, como que funciona. Olha a diferença que eu tenho para este carrinho de emergência. Melhor visualizado aqui, porque está colorido. Onde a gente tem os dispensers, que são as colmeias. E nessas colmeias, eu já tenho a própria identificação aqui, né? Ah, Miriam, mas isso é caro para comprar. Pode ser caro para comprar, mas não é caro para fazer. Esse feriado mesmo, sexta-feira, a gente estava lá no hospital, organizando a nova UTI, né, da ala Covid, e pedi para os meninos da manutenção se eles poderiam fazer isso para a gente montar alguns kits de medicação de emergência. E a resposta que eu tive é super fácil, Miriam, é só pegar uma broca e furar maior. Então, não é difícil, né? A gente consegue promover, se não comprando, confeccionando no próprio hospital, né? E a identificação dos medicamentos a gente imprime e cola, né? Então, é fácil a gente organizar essa bagunça, basta querer. Porque a tendência do ser humano é trabalhar do jeito que dá,
mas não dá para ser assim, porque a gente se permite o erro, né? Então, a organização é fundamental, né? Então, quando a gente tem aqui a gaveta onde você coloca os abocates, né? A gaveta de punção, dividir por numeração, né? Porque, gente, na hora de uma parada, eu perco tempo identificando o calibre de catéter, identificando o calibre de sonda. Então, pensem que se eu tenho uma gaveta organizada, melhor é para movimentação do profissional que vai preparar isso e para agilidade na hora de obtenção desse material. Então, a organização na sala de emergência é fundamental, desde a organização de uma gaveta como essa, até no preparo de todos os procedimentos, certo? Então, a importância da higiene, a importância da organização, a importância da pia, a importância de todo o mecanismo que facilite, que colabore para a administração de medicamento, né? Percebam que esta sala não é uma sala de atendimento de emergência, porque eu não tenho ventilador mecânico, não tenho régua de gases, não tenho aspirador, né? Mas possivelmente seja uma sala de pré, né? O paciente chega, tem o primeiro atendimento e depois vai para a sala de emergência. Entendam que um leito de emergência, assim como a gente viu na resolução, eu preciso ter equipamentos básicos para atender um paciente no cenário de emergência, né? Então, eu preciso, voltando àquela primeira imagem, desse processo, desse cenário, né? Uma régua, um ventilador e monitor e cardioversor. Se a gente não tiver essa estrutura, não posso considerar um leito de emergência, ok? Então, esse é um cenário que muitas vezes, aqui, o paciente dá entrada, é feito um rápido atendimento e encaminhado ele ou para observação ou para a sala de emergência. Mas esse cenário não é um cenário de sala de emergência, ok? Então, aqui a gente tem um carrinho. Esse carrinho é considerado um carrinho de medicação da sala de emergência. Aqui a gente coloca o monitor, o cardioversor, né? Em cada gaveta se estipula o que vai ter, né? Então, geralmente já existe uma padronização disso, né? Então, a primeira gaveta é de medicação. Na lateral a gente tem a tábua, né? Que muitas instituições chamam de tábua cardíaca ou de tábua acrílica, que eu preciso colocar na hora de reanimação cardiopulmonar. Eu tenho também o suporte de oxigênio, né? Caso eu vá com este carrinho para algum leito que eu não tenha esse suporte de oxigênio. Na lateral, geralmente indica-se colocar o lacre. O lacre tem a indicação de manter esse carrinho fechado e somente ser utilizado na hora do atendimento de parada, né, ou de emergência. Essa mesa extensora nos hospitais que o medicamento é preparado no próprio carrinho, ele serve para colocar o computador com a prescrição, né, online do nosso paciente. E nas outras gavetas, você vai identificar de acordo com o fluxo do seu serviço. Então, geralmente, a gente deixa na primeira gaveta medicação, na segunda gaveta material de punção, na terceira gaveta vias aéreas e na quarta gaveta a gente coloca os materiais adicionais, né? Respeitando a primeira gaveta de medicação, que isso é muito padrão, o fluxo das outras gavetas, algumas emergências trabalham de maneira diferente, tá? A maneira pela qual você vai fazer a divisão de material nas gavetas tem que ser clara para toda a equipe e tem que ser uniforme em todo o hospital. A gente não pode deixar uma prática diferente de outro setor, porque senão o funcionário muda de setor, muda o fluxo da gaveta, isso fica louco demais, não tem como, certo? Dentro do cenário de emergência, a prescrição verbal ela é permitida. Então, a gente, na hora de uma parada, o médico não vai parar o que está fazendo e prescrever 2 ampolas de adrenalina a cada 2, 3 minutos, a cada 3, 5 minutos. Ele não vai fazer isso. Então, que a prescrição é verbal e a gente tem o hábito de guardar os frascos
dos medicamentos que o médico, né, solicitou, para que depois ele transcreva, certo? Então é importante isso, que depois que foi feita o atendimento, ele faça a gente faça a conferência com o médico, então, prescreve 3 ampolas de adrenalina, uma ampola disso, uma ampola daquilo, porque aí ele vai anotando e depois a gente checa, ok? Então, sempre na hora de medicar o nosso paciente, atentar para sinais vitais com alteração extrema, então tanto hiper quanto hipotensão, tanto hiper quanto hipotermia, tanto abrádio como ataque apneia, quadro de dor, né? E ataque cardíaco ou abradicardia. Então, por que esse cenário é importante? Porque às vezes a gente vai usar algum medicamento na sala de emergência que ele já é indutor de uma hipotensão normal, né? Porque ele é um vasodilatador. Então, se eu tenho um paciente hipotenso e vou fazer um vasodilatador, eu vou reduzir mais ainda esse valor pressórico, podendo levar o paciente a um quadro de hipóxia tecidual. Então, atentar para isso, né? Principalmente quando a gente vai fazer medicamento para dor, que são, né, vasodilatadores importantes, se meu paciente já tiver hipotenso, tomar cuidado. Por exemplo, com uma morfina. Meu paciente já está hipotenso, eu vou fazer uma morfina, eu vou reduzir mais ainda esse valor. Então, atentem para isso, tá? Isso é importante mesmo no cenário de emergência. Por isso que quando meu paciente entra, é fundamental que a gente afira todos os sinais vitais e monitorize esse paciente. E além dos sinais vitais, realização de glicemia capilar, ok? Então, atentar para sinais que o nosso paciente apresenta, né? Como alteração pós-crise convulsiva, então meu paciente está com relaxamento ou ainda com rigidez física, alteração de estrutura de face, como desvio de rima, certo? Alteração de pupila é importante, porque às vezes o nosso paciente já chega por algum tipo de overdose ou por intoxicação exógena, por tentativa de suicídio, e é importante a gente fazer análise de pupila, então atentar para se as pupilas estão ISO, atentar para ver se elas estão aniso, então uma pupila normal e uma midriática, atentar para ver se tem redução, né, da pupila quando eu tenho um quadro de miose ou a dilatação quando eu tenho midríase, certo? Por que atentar para isso? Porque o olhar da pupila, a análise da pupila me fala muito a respeito do nível de consciência do nosso paciente. Lembrem que a avaliação de pupila ganhou um capítulo à parte na escala de Coma de Glasgow, né? Se eu tenho uma pupila em desordem, eu desconto, né, da pontuação que eu fiz do meu paciente, porque a alteração de pupila me representa um rebaixamento importante do nível de consciência ou uma alteração importante. Então, é importante a gente atentar para isso, para ter essa análise pupilar, para saber como que pode estar esse nível de consciência na hora que eu vou medicar esse meu paciente, ok? E lembrar para questões, né, de que eu não tenho condição de avaliar a pupila porque meu paciente não apresenta globo ocular preservado, né? Então, eu tenho uma avaliação unilateral e não bilateral, ok? Muito bem. Então, quando a gente pensa num medicamento que eu preciso fazer rápido, eu não posso deixar de me atentar para questões básicas da administração de medicamento, certo? Então, essa prescrição ou ela vai estar escrita ou ela vai ser verbal, ok? Então, atentar para os 9 certos, isso é fundamental, né? Então, eu não deixo de me atentar para questões básicas, principalmente de validade de medicamento. A diferença, gente, é que quando a gente coloca a medicação no nosso carrinho, a gente já faz essa conferência, porque a gente sabe que essa conferência é muito difícil na hora de uma emergência, certo? Então, quando a gente faz reposição do carrinho, um dos critérios do nosso checklist é data de validade do medicamento. Eu tenho que estar atento a isso, porque a gente sabe que na hora de preparar esse medicamento em caráter de emergência, dificilmente o profissional vai olhar para a data de validade. Então, esses são cuidados que a gente vai realizar na hora da conferência do carrinho de emergência da minha gaveta de medicação, certo? Mesmo no cenário de emergência, nós temos medicamentos administrados pela via oral, porque não existem em outra via,
né? Ou em outra forma de administração. Então, atentar para o reflexo de deglutição preservado no meu paciente no cenário de emergência, certo? Eu só posso administrar medicamento via oral ou pela boca, ou se meu paciente apresentar uma sonda nasoenteral, ou eu ter que realizar a introdução desse catéter enteral para poder medicar o meu paciente, certo? Então, quando o médico pede uma medicação que a gente só tem por via oral e, doutor, não tem outra opção? Não tem, é automático a introdução do catéter enteral nesse paciente, meninos, ok? E aí a observação, nesse momento eu quero essa sonda para medicar, então ela pode ficar em posição gástrica, certo? Eu quero ela gástrica, então a gente faz a medição para que ela fique gástrica, não lateralizo, em direção à crista ilíaca, mais um palmo aproximadamente, né, a 10 centímetros, e deixo ela em posição gástrica, ok? E faço a administração de medicamento, certo? Posteriormente, né, pode-se ter a opção de fazer a introdução para a região duodenal, e aí ela fica entérica, e aí a gente faz o raio-x. Mas entendam que se eu preciso medicar um paciente em caráter de urgência e eu não tenho nenhuma dessas opções, não tenho sonda agora, meu paciente precisa ser medicado de qualquer maneira, fale com o médico da possibilidade de ser sublingual, né? Principalmente quando eu tenho hipotensor, como o captopril, que ele não tem nenhum invólucro de açúcar, eu posso fazer via sublingual, né? Então, eu levanto a língua do meu paciente, né? Se ele tiver algum nível de consciência, peço que ele não engula e coloque embaixo da língua o comprimido, ok? A via mais utilizada, sem dúvida nenhuma, é a via endovenosa, né? Nós também temos a via subcutânea, também temos a via intramuscular, mas a gente está falando aqui nessa aula as vias mais comuns que a gente tem para medicar paciente, certo? Então, lembrando que a venosa é a administração de medicamento direto na veia, onde eu preciso de um dispositivo, e na sala de emergência a gente usa esse modelo de dispositivo, ok? Dispositivo agulhado. Então, lembrar da técnica que a gente garroteia o braço do paciente de 3 a 4 dedos acima da região venosa que eu quero puncionar, mãos iluvadas, bisel do catéter para cima, e eu faço a introdução, certo? A partir do momento que eu tenho refluxo de sangue no canhão, eu me certifico, não preciso introduzir todo o catéter, né? Então, eu me certifico que está na veia, introduzo só o canhão e fico com a agulha parada. E na sequência, nós fazemos todas as conexões, né? A conexão do soro ou do polifix, e aí eu faço a fixação, certo? A fixação e a obtenção desse acesso, gente, tem que ser algo rápido, para que, se eu não tenho esse acesso disponível por algum motivo, né, não tenho acesso venoso disponível, eu tenho a chance de optar por outro acesso, ok? Atentar para drogas que exijam, medicamentos que exijam acesso central, como droga vasoativa, certo? Nós não podemos administrar por via periférica. Então, muitas vezes o médico fala, inicia via periférica enquanto eu obtenho o acesso central. Então, é o tempo dele obter um acesso central, é o tempo que a gente vai deixar esse medicamento de droga, desse medicamento vasoativo na veia periférica. Então, a gente tem que atentar para isso. Existem medicamentos que eu não posso fazer por via periférica. Então, numa situação de emergência, instala-se na periférica durante os minutos que o médico obtém o acesso central. Ok? Então, uma outra possibilidade de obtenção de acesso, se meu paciente já é portadora de Portocate, já faz tratamento oncológico, né? Porque esses pacientes têm uma periferia muito restrita para punção, a gente não tem necessidade de expor o paciente a essa punção. Então, a gente, periférica, a gente punciona central, o intracate do paciente, certo? Então, coloquei para vocês aqui, mas vocês não conseguem acessar por essa videoaula, vocês têm que ir lá na sala virtual e acessar a aula prática de Portocate, ok? Para vocês observarem como é essa prática. Então, lembrar, só fazer uma observação,
a inadequação desse profissional em manipular um acesso desse sem nenhuma paramentação, nenhum equipamento de proteção individual, certo? E muito menos a luva estéreo que protege esse meu paciente de qualquer processo infeccioso, ok? Então, na sala de emergência, se meu paciente é portador de porta-CAT, a gente manipula esse porta-CAT mediante um enfermeiro habilitado na punção do porta-CAT, ok? Agora, se eu não tenho, eu vou providenciar uma veia periférica e, na iminência de um profissional que tem habilidade para isso, a minha observação é que todos devem ter, nós realizamos a punção do porta-CAT, ok? Para que eu exponha esse paciente ao menor exposição de procedimentos invasivos, ok? Muito bem, então, nesse momento, oriento que vocês se dirijam, então, até a sala virtual, acessem a aula prática de porta-CAT e depois vocês retornam para a continuidade da aula, para vocês poderem entender o fluxo, ok? Bora lá, então. Muito bem, já assistimos a prática de porta-CAT e agora a gente vai relembrar um pouquinho sobre catéter venoso central, certo? Então, catéter venoso central é a introdução de um catéter na subclave direita ou esquerda, né? Essa inserção é feita pelo profissional médico, como a gente já viu em semiologia 3, né? A passagem do catéter pela equipe de enfermagem consiste em auxiliar a equipe médica em todo o procedimento, no posicionamento da cabeça do paciente, então lembrando que é decúbito zero, cabeça lateralizada, para o lado oposto de onde o médico vai introduzir o catéter, monitorização cardíaca, se necessária ventilatória, ok? Se meu paciente estiver totalmente consciente, orientar todo o procedimento que vai ser realizado, inclusive o seu posicionamento. Atentar para a abertura do material para a equipe, ok? Então, aqui a gente já tem uma área totalmente já preparada com campos, e aqui eu só tenho a área que o médico vai manipular, e nesse momento ele está fazendo o botão anestésico, certo? E aí, lembrar sobre a importância da lateralização, da antisepsia, da colocação de todos os campos para poder manter essa área estéril, porque o médico necessita dessa área para colocação, inclusive, de alguns materiais, e a hora da punção, certo? E a gente vai ver isso no vídeo, porque eu também trouxe o vídeo para vocês com esse passo a passo detalhado, e aí vai se fazer a sutura, certo? Então, ao finalização do procedimento, a gente instala o sistema, né, de medicação, reposiciona a cabeça do paciente, realiza o curativo, solicita o raio-x para verificação da extensão desse catéter, se está na localização correta, ok? E neste vídeo também tem uma prática lá realizada por uma médica de um acesso central, ok? Então, também sugiro que vocês, nesse momento, parem a aula, se dirijam até o nosso portal e acessem essa aula para completar o entendimento de vocês dessa prática de acesso venoso central. Bora lá? Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a prática de punção de jugular. Meninos, a prática de punção de jugular, ela antecede ou prevê um acesso permanente, porque não se indica a punção de uma jugular como acesso permanente. Porque é uma localização muito ruim, o paciente fica extremamente incomodado, ele não pode movimentar o pescoço, porque no movimento do pescoço ele pode impedir o fluxo do medicamento. Então, entendam que é uma opção quando eu não tenho nenhuma outra. Eu não tenho periférica, o médico não chegou ainda para a punção central, ou ele está atendendo outro paciente, e eu preciso urgentemente realizar essa punção. Lembrando que punção de jugular externa pode ser feita pelo enfermeiro, e geralmente nesse cenário é feita pelo enfermeiro, porque a jugular interna é somente procedimento médico. E uma outra coisa importante é que jugular é um acesso periférico, eu não estou falando de acesso central, ok? Acesso central somente médico realiza. Então,
Na ausência de qualquer possibilidade, meu paciente não porta porta-CAT, meu paciente não tem veia periférica, porque ele está extremamente desidratado ou em choque hipovolêmico, né? Então, eu não tenho possibilidade de acessar nenhuma veia, meu paciente não tem indicação para intraóssea ou eu não tenho material para intraóssea, nós vamos realizar a punção jugular, ok? Então, é um procedimento que o enfermeiro pode realizar sem nenhum tipo de problema. Então, nós lateralizamos a cabeça do paciente para o lado oposto de onde eu quero puncionar a jugular e realizamos a punção da jugular. Então, professora Miriam, linda loira, fez também a colocação para vocês aqui de uma aula de um enfermeiro puncionando uma jugular, tá? Então, eu queria também que vocês parassem a aula agora e observassem a punção dessa jugular. Atentando, meninos, para uma prática totalmente possibilitada pelo enfermeiro, né? Que, na minha opinião, tem que se empoderar dessa prática. No cenário de emergência, eu não posso ter um enfermeiro que não tenha essa habilidade. Por quê? Porque é uma via que muitas vezes é a nossa única opção. Até que esse paciente hidrate ou até que a gente consiga fazer reposição de volume para que a gente consiga veia periférica de mais longa permanência, né? Porque a jugular não é, ok? Então, convido a todos a parar nesse momento na aula, ir lá para a nossa sala virtual e acessar a prática jugular externa, ok? Vamos lá? Meninos, esse slide aqui ficou fora de ordem. Essa remoção do catéter é do catéter central, ok? Como eu não posso parar a aula para reposicionar, porque senão eu perco toda a gravação, então essa remoção aqui é do catéter central, ok? Quando o paciente já fez durante toda a permanência dele de acesso central e o médico solicita a retirada, então utilizar a técnica séptica para essa retirada, né? Posicionar o nosso paciente, né? Em decúbito dorsal, realizar a compressão do local após a retirada, a realizar a aplicação do curativo estéreo, tá certo? E atentar para, durante a primeira hora, ver se o nosso paciente não apresenta nenhuma alteração neurológica e nem hemodinâmica. Por que hemodinâmica? Porque quando a gente retira o catéter, pode ficar sangrando, né, a perfuração daquela estrutura venosa e meu paciente pode ter uma descompensação hemodinâmica. Raros acontecimentos, mas possíveis. Então, lembre sempre de fazer uma compressão nessa região para evitar esse sangramento, ok? Intraóssea. Intraóssea é uma opção muito boa no cenário de emergência, né? Tanto na criança quanto no adulto, criança acima de 1 ano e no adulto. Porém, nós temos uma limitação importante que é o material para perfuração dessa região intraóssea, né? A intraóssea, gente, é uma opção muito boa no cenário da emergência, uma vez que o meu paciente não tem a possibilidade de jugular, eu não tenho ainda
Meninos, boa tarde, tudo bem?